Quanto a vós outros, aliás, peço perdão, é Hebreus 4, 6 foi o texto que o Fernando leu para nós, o meu xará, irmão Fernando. É o capítulo 4. Agora eu estou aqui, perdoe-me, capítulo 2, perdoe. Minha cabeça, sabe o que é isso? Tensão, olhando para o relógio, para a hora, e eu fico preocupado quando tem culto de Santa Ceia, porque eu quero terminar o culto meio-dia. Capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pai querido, fala conosco nesta manhã, continua falando ao nosso coração. Em especial, nós oramos pelas pessoas que nos visitam hoje de manhã. Que elas saiam daqui edificadas e que a tua graça seja manifesta sobre elas. Que aquilo que se encontra hoje em seus corações de angústias, de crises, de interrogações, de culpa, que a tua graça se revele que somente em Cristo nossos pecados são perdoados. Nosso coração é apaziguado com a tua santa paz. E que elas saiam daqui dispostas a seguirem ao Senhor e amarem ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força e todo o seu entendimento. No nome de Jesus, edifica a tua santa igreja. Oramos em teu nome. Amém. Pode sentar, queridos. O ano passado nós trabalhamos a carta aos Hebreus. Levamos 6 meses estudando Hebreus e alguns de vocês devem lembrar. Como hoje é o culto de Santa Ceia, eu acho mais propenso estudar o livro ou alguma carta, ou algum livro que fale sobre a obra de Cristo. Estamos estudando Apocalipse. Mas Apocalipse, o capítulo 17 e 18, que hoje começaria, falam-nos da Babilônia. E eu não posso falar da Babilônia em um dia da mesa, que é tão importante falar da pessoa de Cristo, que é o motivo que nos traz até aqui. O autor de Hebreus tem uma tese. A sua tese é encorajar aqueles cristãos que estavam perseguidos, eram perseguidos pelas autoridades romanas. Na verdade, nós não somos hebreus, mas a carta aos Hebreus foi escrita para os hebreus convertidos. E a tese do autor de Hebreus é que ele sabia que esses hebreus haviam sido expulsos de Roma. O imperador Cláudio havia baixado o decreto para matar os judeus e perseguir os judeus, e muitos deles fugiram e vieram para as terras ali do norte da África, sul da Europa, e se espalharam pela Ásia Menor e pela Ásia Maior. Eles perderam seus bens, eles perderam seus espólios, eles não tiveram a possibilidade de vender a casa em Roma e comprar uma casa, um sítiozinho, um terrenozinho, lá na cidade de Jerusalém. E quando nós entendemos isto, nós percebemos que Paulo, o apóstolo, vai levantar várias ofertas missionárias para ajudar as famílias judias pobres que estavam em Jerusalém. A cidade estava lotada. Jerusalém, nesses dias, na década de 60, na década de 50, o imperador Cláudio baixa o decreto no ano 54 depois de Cristo e persegue os judeus de uma forma sagaz. Aqueles hebreus que estão perseguidos, que são perseguidos, são hebreus, nossos irmãos convertidos a Cristo. Eles não eram hebreus presos mais ao judaísmo.
Eles deixaram a estrutura vigente do judaísmo. Eles foram perseguidos outrora pelas autoridades judaicas e agora eles estão sendo perseguidos pelo Império Romano. E na hora da perseguição, na hora da crise, na hora das perdas econômicas, familiares, emocionais e até mesmo a perda da nossa própria identidade com a nossa terra. É nessa hora que os pontos de interrogações são levantados em nossa cabeça. As crises, quando elas chegam, elas trazem questionamentos, inclusive teológicos, para saber se Deus existe. As crises existenciais que chegam até nós, elas também perpassam o campo da teologia. E o autor de Hebreus está preocupado de que aqueles hebreus agora convertidos não retrocedessem para o judaísmo. Eles podiam olhar por uma lógica cartesiana que se está havendo perseguição, é melhor nós voltarmos para o judaísmo, porque depois que nós abraçamos a esse Cristo, as coisas só pioram. É melhor voltar para o sistema do sumo sacerdote da terra, é melhor voltarmos para os sacrifícios, para os altares do Velho Testamento, do Templo de Salomão, que Esdras reconstruiu com Neemias, com Zorobabel, com Ageu, com Zacarias, que Herodes ampliou. É melhor nós ficarmos no templo. As coisas estavam bem melhores. E agora o autor de Hebreus escreve essa carta para lembrá-los em cada capítulo quem é Jesus. Nós precisamos estar atentos que no meio de todos os bastidores da vinda de Cristo, um dos grandes elementos que Jesus falou, que nos últimos dias vai acontecer, como sinal evidente da sua vinda, é a apostasia da igreja. E a tese do autor de Hebreus, em todos esses 13 capítulos, é para escrever, persuadir, convencer, testificar à igreja, aos hebreus, aos gentios convertidos. Quem é Jesus? E se vocês prestaram bem atenção nas letras cantadas aqui hoje de manhã, nós exaltamos a Jesus. Nós cantamos o nome de Jesus. E se mata o veneno, se mata a cobra, o veneno da cobra. Se mata as heresias, os discursos, a apostasia, com um púlpito que prega a verdade. Não é a verdade da autoajuda, não é a verdade da teologia liberal, não é a verdade do pensamento do homem, e nem mesmo o púlpito deve ser usado para atacar os irmãos. É preciso usar o púlpito com zelo e ensinar a palavra e dizer ao rebanho que nós estamos aqui hoje para proclamar quem é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a rocha dos séculos, a rocha inabalável, e nós amarramos o nosso cavalo, o nosso jumento, não em fundamentos que não são sólidos, mas no fundamento da rocha dos séculos, eterna, Jesus Cristo, o nosso Senhor, e quem nele crê não será confundido. O autor de Hebreus diz no capítulo 2, verso 1, se você tiver uma Bíblia e acompanhar no título da sua Bíblia, o perigo da negligência. E ele diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. As verdades têm que ser ditas. Martinho Lutero, que apregoou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, ele dizia para ele mesmo e para o seu rebanho, eu preciso ouvir o Evangelho todos os dias. Ontem eu estava estudando um livro do John MacArthur, um grande pregador da Igreja dos Estados Unidos, John MacArthur, que escreveu vários livros, mas bom que você leia e invista nesse livro a história do filho pródigo, na perspectiva de John MacArthur, à luz da Bíblia. 2 livros que nós podemos ler sobre o filho pródigo, um livro até de um padre católico que teve uma experiência com Deus, chamado Henry Nouwen, o filho pródigo. E ele estuda
esse livro sobre a pessoa de Jesus através de uma tela da Renascença. E John MacArthur escreve esse livro, O Filho Pródigo, falando sobre a perspectiva do pai, que estava esperando o filho voltar de braços abertos para a sua presença. Você pode perguntar para mim, mas nós já conhecemos a história do filho pródigo. Mas as verdades têm que ser ouvidas e ditas e repetidas. Porque nós vivemos numa geração que as mentiras estão sendo repetidas e elas estão se tornando verdade. E as verdades têm que ser ditas e repetidas. E conhecereis a verdade com V maiúsculo. E essa verdade nos libertará do engano e da mentira. É preciso se apegar com mais firmezas, não às verdades ouvidas dos homens, das denominações humanas, que têm doutrinas humanas e que é preciso ter o crivo das Escrituras para que quando esses ensinos sejam trazidos, a Bíblia seja a baliza. Seja o parâmetro, seja o crivo, seja a referência. O profeta Isaías, no meio da crise, ele trouxe uma das palavras mais duras. Ele disse, a palavra e o testemunho, e se não falarem desta forma, jamais vereis a alva. O autor de Hebreus nos convida a nos apegarmos com firmeza às verdades, para que delas jamais nos desviemos. E se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, ele pergunta, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? E é tão grande salvação que eu quero convidar você a pegar uma caneta e vamos transitar nesses poucos minutos alguns capítulos de Hebreus para mostrar qual é a tese do autor de Hebreus para comparar Jesus, o autor da nossa salvação, como aquele homem perfeito. Deus homem perfeito, único, que é superior a todas as coisas. No capítulo 1, ele é maior do que os anjos. Ele assentou-se à direita de Deus Pai, e o capítulo 1 de Hebreus nos mostra que quando Jesus morreu, como nós cantamos hoje aqui, igreja, ele ressuscitou, e na hora que ele ressuscitou, é bom lembrar a igreja que está presente, a igreja que nos assiste, que ele ressuscita como primogênito de uma nova criação, e ao ressuscitar e chegar à destra de Deus Pai, o Pai olha para ele e diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E na hora que ele entra, cumprindo a profecia do Salmo 24, o Salmo 24 diz, levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória, levantai, ó portais eternos, e os anjos na eternidade avistaram pela primeira vez um homem entrar no céu, porque nunca um homem entrou no céu. Os homens que morreram estavam no seio de Abraão, mas na sala do trono, na presença de Deus, ele é o primeiro homem, ele é o primogênito, ele é o cabeça de uma nova criação, e atrás dele virá um grande exército de homens e mulheres regenerados, justificados, perdoados, santificados, e que um dia serão glorificados. E quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos o adoraram e o coroaram. No meio de uma semana com tantas bobagens na internet, falando mal de líderes, falando mal daquilo outro, é hora da igreja se calar, se arrepender dos seus pecados, olhar a trave que está no seu olho, dobrar o seu coração e olhar para Cristo, porque dele vem a nossa santidade e a nossa redenção. Você pode perguntar por que tanto grito? Vá lá no Corinthians e no Palmeiras e veja os gritos. Por que tanto grito? Vá no Rock in Rio. Quando nós estamos convictos da palavra de Deus, e conhecemos esta palavra, e conhecemos a rocha, não somos confundidos e enganados.
E ainda que o engano esteja vindo sobre a igreja, Deus dará discernimento. E não é hora de atacar quem quer que seja, é hora de atacar o engano com a palavra, com Cristo. E aquele que começou a obra em cada um de nós, e ainda que haja engano em nossas vidas, Deus vai completar a obra e aperfeiçoar na vida dos eleitos. O autor de Hebreus diz que ele entra, o Rei da Glória entra, os anjos o recebem, porque quando ele se tornou homem, ele se tornou inferior aos anjos, porque anjos não estão presos a uma matéria, mas quando ele ressuscita, primogênito, ele é superior aos anjos. E a tese do autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 7, ainda quanto aos anjos diz, aquele que seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Verso 6, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, leiam, e todos os anjos de Deus o adorem. Por que o adorem? Porque ele acabou de entrar na sala do trono como sumo sacerdote perfeito. Foi o primeiro homem e ele se tornou primogênito de uma nova criação. Todos os anjos o adorem. E para o autor de Hebreus, ele é maior que os anjos. Embora tem gente na igreja adorando anjos, cultuando anjos e vendo anjos, mas não veem a rocha inabalável. A segunda tese do autor de Hebreus, nessa tese principal, que Cristo é superior a tudo. Ele é superior aos anjos, ele é superior aos homens, ele é superior a Moisés, ele é superior à velha aliança, ele é superior ao altar, ele é superior ao sacrifício, ele é superior a tudo. Ele é a única estrela. A segunda tese do autor de Hebreus, nessa tese principal, no capítulo 2, ele é maior que os homens. Todos os homens, a começar de mim, eu e você, nós nascemos em pecado. Nós não somos melhores do que as pessoas que estão lá fora, meus queridos. A igreja tem que se arrepender do seu orgulho. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Nós estávamos lá, a graça nos alcançou e a graça também vai alcançar aqueles que creem em Jesus. E quando nós chegamos aqui, nós temos que baixar o nosso narizinho de acharmos, dizer, olha, agora eu sou crente e eles são isso, mas nós viemos do mesmo saco, da mesma farinha. Mas há um homem que está à direita de Deus Pai. Ele é o único homem perfeito. Ele é o homem que nasceu do ventre de Maria sem pecado. Porque ele não é fruto de uma concepção, de uma relação sexual de um homem e uma mulher. Ele era o verbo que estava na eternidade. E o verbo se fez carne. E Deus deu um corpo a ele no ventre de Maria. Mas ele não foi gerado em espírito. Porque ele já era o verbo vivo diante de Deus. E ao chegar aqui e cumprir a sua obra, ele ressuscita. E agora o autor de Hebreus diz que ele se tornou semelhante a nós em tudo, mas com uma diferença, ele não pecou. Ele é 100% homem, mas ele não tem a natureza do pecado. Ele disse aos fariseus, quem de vocês me acusa de pecado? Eu não tenho pecado, não nasci com essa natureza, mas eu estou aqui para dizer que eu tenho poder para dar a minha vida em prol de vocês. E quando eu der a minha vida, eu vou levar a vida e a natureza podre e vil do homem, o coração corrompido. Ele leva a nossa morte para que recebamos em troca a sua vida. O autor de Hebreus diz no capítulo 2, verso 14, falando sobre essa superioridade de Cristo. Verso 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, para que por sua morte, ele deu a sua vida, ele morreu em nosso lugar. Pode marcar nesse versículo, porque foi uma morte vicária. Sabe o que é vicária em latim? Substitutiva.
Ainda há uma parcela da cristandade nesta nação que na Semana Santa olha para Jesus, deixa de comer carne, come bacalhau e cada um pode fazer o que quiser, não há nenhum problema. Até hoje eu tenho lembranças do que eu fazia na Sexta-feira Santa, mas eu quero dizer que não é bacalhau, não é comer, deixar de comer isso e aquilo, não é chorar por Jesus na cruz, dizer que ele é um coitadinho que estava na cruz, não é assistir ao filme de Mel Gibson no cinema e chorar, porque aquele Cristo que apareceu no Mel Gibson no filme, nem mesmo o Cristo da Renascença que Michelangelo e que todos os clássicos da Renascença pintaram e esculpiram, ele estava totalmente desconfigurado na cruz, não havia aparência humana alguma. Esse Cristo da Renascença tem um paninho branco cobrindo a genitália, mas os romanos levavam os homens nus e despidos e ainda recebiam ovos, ainda recebiam vaias e as carnes eram rasgadas porque toda a corda ali que tinha na ponta era ossos afiados que rasgavam o músculo do abdômen e das costas. Se você se arrebentou no filme do Mel Gibson chorando, eu quero só lhe dizer, não chore por ele. Chore por sua família. Chore por você. Chore pelos seus amigos. Porque aquele que não conheceu o pecado, se tornou pecado em nosso lugar. Aqui está uma pessoa que tinha o hábito de fazer isso. Eu não tenho poder para condenar os que fazem isso, porque eu era o pior de todos. Idólatra, cego, enganado, até o dia que eu examinei as Escrituras e entendi que quem estava na cruz não era Jesus, o Filho de Deus. Quem estava na cruz era o meu pecado, a minha natureza. E Ele tomou o meu lugar e em troca eu recebi a sua vida e a sua natureza. Portanto, para o autor de Hebreus, no capítulo 2, a superioridade de Cristo é que Ele é homem, se nivelou a nós, mas Ele é superior, porque Ele não tem a natureza do pecado, Ele deu a sua vida, mas Ele ressuscita como primogênito e está hoje à direita de Deus Pai. Um homem intercede por você. E é por isso que nós olhamos as Escrituras, em nenhum lugar das Escrituras eu posso pedir a homem algum. Se você provar na Bíblia, não importa a Bíblia, só existe um mediador, é somente a um homem a um Deus que vamos pedir, único Deus, em nome de um único mediador, Jesus Cristo. E quando Martinho Lutero apregoou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, no dia 31, é que ele sabia que as catedrais da Europa, em pleno século XVI, estavam recebendo no dia 1º e no dia 2, hoje e amanhã, dia de todos os santos, dia de finados, as paróquias estariam lotadas. E quando ele apregoou, veja como Deus é inteligente e sábio. Antes de Martinho Lutero chegar, veio um homem importantíssimo chamado Gutenberg. Quem foi Gutenberg? Escreveu e criou a imprensa. Até antes de Gutenberg, tudo que você quisesse escrever era cópia manuscrita. Mas você escrever uma Bíblia e uma tese dessas, 95, colocar aqui e mandar a irmã Rita, a irmã Beatriz, o irmão Irã, o irmão João, o irmão Ricardo, copia e leva lá para as catedrais. Não, Lutero diz, replica, copia, cola e manda e joga nas catedrais para que as pessoas leiam e examinem as Escrituras e entendam que somente Cristo, pela graça e pela fé e pelas Escrituras, somos salvos. Não é mais, eu não posso pedir a nenhum homem, nem a São Francisco, nem a Paulo, nem a João, nem a Pedro, nem a Tiago, nem a Abraão, nem a Isaac, é no nome de Jesus. E até Maria, sua mãe, nos ensinou, peça tudo o que ele fizer, faça, tudo que ele disser, faça como ele disse. E ele disse, tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo concederá. A superioridade de Jesus é também no capítulo 3, ele é maior que Moisés.
Moisés edifica o tabernáculo, Moisés levanta um tabernáculo, uma planta que ele viu naquele monte, nos 40 dias no Monte Sinai. Deus mostra a ele a planta do tabernáculo, e a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, faça tudo conforme te foi mostrado. Não vou mandar você dizer para o seu irmão que eu não gosto disso, isso aí é teatrinho e apelo dentro de igreja, mas eu gosto de dizer assim, Deus é arquiteto. Quem é arquiteto aqui? Cadê a Amanda? Não está presente. Tem nenhum arquiteto aqui? Tem artista plástico. Arquiteto, ele é melhor do que engenheiro. Engenheiro vê o mato, vamos comprar esse terreno. O arquiteto já viu a cozinha no meio do mato, o banheiro, a sala, o quarto, o guarda-roupa, ele já viu tudo. E Deus viu tudo. E o autor de Hebreus diz lá no capítulo 10 que Deus é o arquiteto do universo, embora exista uma ordem secreta que diz que existe o grande arquiteto do universo, que eles vão descobrir no último grau, que é Satanás. Deus é o arquiteto do universo. Mostrou a planta. E quando ele viu a planta, constrói o tabernáculo. E eu já falei aqui sobre o tabernáculo, mas eu não vou tomar esse tempo agora do Santo dos Santos. Não é a hora, nem vou ter tempo para isso. Mas quando ele diz que Moisés edificou uma casa para Deus temporária, que é o tabernáculo, ele vai dizer que Cristo edificou uma outra casa. E essa casa é a igreja. E a igreja somos nós. E esse tabernáculo que se movimenta na terra em todas as nações. Assim como o tabernáculo de Moisés se movia no deserto, a igreja é a casa de Deus espalhada sobre a terra, e no tabernáculo se via a glória, e na casa de Deus a glória será vista. Veja o capítulo 3. Verso 1, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. A igreja lerá em voz alta o verso 6. Vamos ler. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Nós somos a casa. Se você é casa, eu sou casa, cuide da casa. Essa semana eu estava olhando minhas paredes, minha casa está precisando de reparo. Tem ferrugem no portão, cuida dessa casa. Cuida da parede. Meu cachorro roeu, mordeu os móveis, meus móveis. Quem mandou pegar cachorro? A irmã está fazendo assim. E mordeu meus móveis. É hora de arrumar a casa, porque Jesus não vem buscar uma casa caindo aos pedaços, uma casa em ruína. E enquanto muita gente está falando mal de líderes, apontando o pecado, olhemos para a nossa trave e vejamos a casa que está arruinada da igreja. Da impureza, da prostituição, do adultério, da mentira, das coisas erradas feitas nos negócios. De uma mídia que tem prazer em dizer que tal pastor é ladrão, é corrupto, e que tal deputada, esposa de pastor, matou o pastor. A igreja tem que se arrepender. A igreja tem que se voltar para Deus. E nós devemos nos relembrar que nós estamos diante de uma pandemia, de uma crise econômica sem precedentes. Nós estamos diante de uma crise ética, de uma crise moral, de uma crise de relativismo. Muita coisa está acontecendo no planeta e o juízo de Deus está vindo. E nós estamos perdendo tempo apontando nas redes sociais, acusando. E o povo está dizendo, vejam, que nem mesmo entre eles se entendem.
matando o nosso irmão com a boca, com a língua, se combate a heresia com a palavra de Deus pura, viva e eficaz. E o mesmo homem que pode estar falando aqui heresias e ensinos errados, eu que estou atacando também posso estar com a minha vida errada em várias áreas. Peço desculpas para quem está nos ouvindo, está nos visitando hoje. Talvez a mensagem é mais para limpar o arraial, os nossos ânimos. E eu falava ontem na reunião do Ministério do Louvor, que a sociedade hipócrita trouxe a mulher adúltera, mas não trouxe o homem com quem ela teve relações sexuais. E quando a multidão de fariseus queria apedrejar a mulher, Jesus estava escrevendo na areia alguma coisa. E quando a pressão é acionada ali sobre Jesus, faz alguma coisa, Jesus continua escrevendo. E quando ele abre a boca, ele diz: e quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E desde o mais velho ao mais novo, eles foram recuando. E eu dizia ao Ministério de Louvor que numa hora dessa não é hora de perdermos tempo com redes sociais, porque tem mais haters do que amantes, do que lovers. Eu fico impressionado. Tem gente que vai lá nos nossos cultos. Eu tenho vontade de dizer, então diga por que fez assim. Você vai perder tempo colocando nos cultos, nos pastores, nos líderes. Só se tiver heresia. Mas eu nem faço isso. Porque eu aprendi pela Bíblia que se mata a soberba e a arrogância com o silêncio. E o mau testemunho da igreja é que uma boa parte dela está com as pedras na mão para atacar os de dentro e os de fora. E naquele dia, Deus vai cobrar de cada um de nós. Porque até chamar o irmão de louco, a Bíblia diz que eu serei cobrado pela minha língua, porque com a minha língua eu destruí a vida do meu irmão. Toda a polêmica por questões das reuniões homoafetivas. Porque o Papa falou algo, porque alguém disse, mas escuta, isso não é novidade. Quando o homem tiver um encontro com Deus, não importa que prática sexual tenha, porque também a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os corruptos não herdarão o reino de Deus. Então vamos lavar a nossa roupa. Naquele dia, uma coisa eu sei, quando qualquer homem tiver um encontro com Deus, cada um enxergará as suas misérias e as suas sujeiras. De forma alguma estas coisas não me escandalizam, porque quem está firmado na rocha já sabe que muitas coisas vão acontecer. E quem já me ouve há muitos anos sabe que um dos sinais da volta de Cristo se chama apostasia. A tese do autor de Hebreus, no capítulo 4, é que ele é maior e melhor do que o sábado, porque ele é o sábado. Tem muitas igrejas guardando o sábado, tem outros que guardam o domingo, os muçulmanos guardam sexta-feira, e tem crentes dessa igreja que trabalham no sábado, domingo no shopping, e tem que descansar na segunda-feira, então o sábado delas é segunda, e a gente fica perdendo tempo, brigando, e o mais essencial a gente perde, que o verdadeiro sábado é uma pessoa, é Jesus, o nosso Shabat, o nosso descanso. Abra sua Bíblia em capítulo 4, vamos ver, versículo de número 4, verso 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Versículo 3, nós, porém, que cremos, leia em voz alta, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Entremos no descanso. E o autor de Hebreus diz, versículo 7, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois,
segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Verso 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Leiam o versículo 11 em voz alta. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. O descanso é Jesus, não é sábado. A hipocrisia dos judeus e de grupos religiosos que não podem. Uma vez eu estava em Israel numa viagem e a pessoa falou assim, é Shabat. Assim, eu entendi, já são 6, 5 e meia, o sol já se pôs. E porque é Shabat eu tinha que comer a sopa gelada no hotel e o chefe da cozinha do hotel falou, esquenta lá a sopa no micro-ondas. Tá bom, fui lá esquentar, estou eu tomando a minha sopa. Aí vem um judeu, você pode esquentar a minha sopa? Aí eu digo, eu vou para o inferno com a sopa quente. E você vai para o céu. Eu vou para o inferno esquentar a tua sopa. E você vai comer da minha sopa, porque do meu trabalho, porque eu liguei o micro-ondas, eu esquentei a sopa, porque na cabeça deles, se acender o fogão, pecou porque trabalhou. Eu acho que Deus tem muita paciência com as doutrinas humanas. Eu só quero dizer uma coisa, que se você for a Israel, não precisa ir a Israel, aqui no Cambuí tem judeus. Em São Paulo também tem. No dia do Yom Kippur, no dia do Shabat, não se pode ligar, nem elevador apertar. Os irmãos que viajaram viram na caravana que nós fizemos, que no dia de sábado, e eu entrei com a minha filha no hotel, e os irmãos da viagem, e quando nós entramos, ninguém aperta o botão, porque lá tem Shabat Elevator, elevador do sábado. E aí quando eu entrei, a minha filha disse, nós vamos subir todos os andares e descer em todos os andares. Eu digo, tá bom. E aí tinha um judeu olhando para mim, eu falei, e Shabat? Hoje é Shabat, hoje é sábado. Today Shabat. Hoje é sábado. E aí, resultado, todos os andares nós tivemos que parar, porque para eles, se tocar no botão, pecou. Porque trabalhar é mudar o ambiente. Se está escuro e eu acendi a lâmpada, eu pequei. Ainda bem que Deus não falou isso, foram eles que disseram, eles que acrescentaram. Agora imagine a confusão, quando na verdade, meus queridos, sábado, o autor de Hebreus diz que ele é superior ao sábado, porque ele é o próprio sábado, ele é o nosso descanso. E eu finalizo, gostaria de continuar, mas eu continuo na próxima ceia. Ele diz em Isaías 64, para você que tem trabalhado tanto, e tem colhido tão pouco, de um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Você tem estado cansado, cansada, afligido, angustiado. Falamos tanto hoje de quem é Jesus. E quando nós olhamos para as pessoas aí fora, elas estão cansadas. Eles não conhecem a vida. Nós temos uma tendência de julgar as pessoas, de condená-las. O próprio pecado se encarrega disso, meus irmãos. O pecado traz a culpa. A culpa traz o hiato. O hiato traz a condenação. A condenação traz o isolamento. O isolamento, o medo. O medo, o suicídio. E quando o autor de Hebreus diz que ele é o nosso descanso, é que aqueles hebreus que estavam sendo perseguidos, eles queriam voltar para o Shabat do judaísmo. E o autor de Hebreus diz, por favor, não voltem. Cristo é o nosso sábado. Mas a igreja precisa entender que não é na nossa força, não é no nosso braço. E Deus está falando ao meu coração que há pessoas aqui que precisam entender que o seu coração está apertado, angustiado, que você tem feito, que você tem se esforçado, que você tem feito muita coisa para tentar colher. E Deus quer lhe dizer, eu sou o teu descanso. Não é na sua força, é na minha força,
Paulo diz: eu realizo em vós o meu querer e o meu efetuar. E eu quero crer que esta palavra tenha ministrado ao seu coração, mas eu finalizo com Isaías 64. Uma vez que eu citei o texto, nós vamos ficar de pé. Vamos cantar esta última canção. Ele ressuscitou, e Ele quer ressuscitar a sua vida para uma nova vida. Ele quer que você e eu entremos no descanso, porque a tese do autor de Hebreus diz que Ele é maior que anjos, Ele é maior que os homens, Ele é maior que o tabernáculo de Moisés, e Ele é maior que o sábado, porque Ele é o nosso sábado, o nosso descanso. Vamos ver Isaías 64, põe na tela, por gentileza. Isaías 64, versículo número 4, vamos ler juntos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, vamos? Nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha por você. Ele é o sábado, Ele é o descanso. E você não vai encontrar esse descanso em prédio de igreja alguma. Porque nós não ensinamos que é nesta igreja que você vai ter o sábado, o descanso. É em Cristo. Ele é superior. Ele é superior aos anjos. Ele é superior a homens. Ele é superior a tabernáculo que Deus mesmo estabeleceu, mas aquele tabernáculo apontava para um tabernáculo melhor, que é Cristo e a sua igreja. Ele é superior ao descanso que Josué levou o povo à terra do descanso, a entrar na terra. E o autor de Hebreus faz essa leitura retrospectiva de todo o Velho Testamento e aponta que todos aqueles sinais apontavam para a superioridade de uma pessoa, de um ministério, que é Cristo Jesus. E eu quero convidar a você hoje a cantar conosco, encerrando este culto. Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida, para nos levar ao verdadeiro descanso. Igreja, celebremos o verdadeiro descanso e a superioridade de Cristo na nossa vida, no altar, no púlpito e na palavra de Deus. Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou. Onde está a morte? A tua vitória, a tua vitória. Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória, a tua vitória. Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Venceu a morte, venceu a morte, venceu o mal, venceu o mal, venceu as trevas. Jesus ressuscitou, venceu a morte. Mal com ele, venceu o mal, venceu as trevas. Jesus ressuscitou, 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 aleluia. Somente as vozes, ressuscitou. Ressuscitou, juntos, aleluia. Só um grito, ressuscitou. Glória a Deus. É
por Ele que nós estamos aqui, é por Jesus, por Jesus, por Jesus. Ele é a rocha inabalável. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de vós e que o Senhor sobre vós levante a luz do seu rosto. Que o Senhor venha fortalecer, ó Pai, a tua igreja nesta manhã. Acordar a igreja brasileira da inércia, de tantas coisas que estão acontecendo. É hora de voltarmos para as nossas raízes, nos arrependermos dos nossos pecados, pararmos de olhar o cisco e olharmos a trave que está dentro de cada um de nós. Os nossos pecados, as nossas misérias. Pararmos de nos odiarmos e combatermos o engano com a verdade pregada, lida, estudada e mais do que isso, obedecida pelo nosso coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tire de nós a hipocrisia, o engano, a mentira, a dissimulação, as máscaras venham a cair. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor limpe a tua igreja, o nosso coração, limpe as mentes, limpe os homens, limpe a tua igreja, porque por Jesus o Senhor comprou com teu sangue uma noiva que vai ser ataviada para as bodas do Cordeiro. No nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoe a nossa semana, o nosso almoço e a nossa tarde de domingo. No nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém.